O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Agora, falando de exterior. Primeiro ponto que eu acho, as pessoas não sabem o que são os REITs. Ok. Os REITs, né, eles são uma espécie de fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Na verdade, é até uma referência, né? Os fundos imobiliários começaram no Brasil, olhando-se o que acontece historicamente nos Estados Unidos, porque já é uma classe de ativos que existe centenária lá, né? Basicamente, é um investimento no mercado imobiliário negociado na Bolsa de Valores norte-americana e é um investimento super vitorioso assim no longo prazo. Tem um estudo muito legal que mostra que é a classe de ativos que trouxe mais retorno nos últimos 20 anos lá nos Estados Unidos, com uma média de 11% ao ano. Ô, louco. E aí, por exemplo, é como se fossem fundos imobiliários, mas tem uma diferença, né? O André comentou aqui, investe são empresas, não é isso? Os REITs lá fora, eles funcionam como empresas, né, Carol? O Ricardo vai complementar a minha informação, que eu prefiro que ele fale aqui. Até por isso que a gente trouxe o Ricardo. Né? Mas assim, os REITs lá fora, eles funcionam como empresas, Sim. né, Ricardo? É diferente. Aqui no Brasil, eles são fundos. Exato. Né? Então tem uma grande diferença. Por exemplo, eu acho que a maior diferença é que os fundos imobiliários no Brasil, eles não podem captar empréstimos para crescer. Exato. E essa é uma grande vantagem dos REITs lá fora. Porque os juros dos Estados Unidos é baixo, eles podem captar empréstimos, eles podem se alavancar, comprar imóveis, colocar para alugar e ganhar ainda mais com os Exatamente. aluguéis do que quanto eles pagam de juros. Eu acho que é uma grande diferença. É. Agora uma pergunta, Ricardo. Falando em percentual de retorno de dividendos. Hoje, uma média para fundos imobiliários brasileiros e uma média para REITs. Uma carteira bem balanceada. Você citou fundos imobiliários, 0,8, né? Uhum. E os REITs? Os REITs, eles pagam bem menos dividendos, porque é um outro mercado. O mercado americano, como você bem falou, a taxa de juros histórica é muito baixa, né? Vai ser na casa de 0, 1, 2%. Né? E quando a taxa básica de juros de uma economia ela é baixa ou alta, serve de referência para qualquer outro tipo de investimento. Então, os REITs, eles têm um potencial muito maior de valorização do que os fundos imobiliários. Então, dividendo, os fundos imobiliários pagam mais. Valorização histórica, os REITs tendem a valorizar muito mais. Por quê? Um fundo imobiliário, a única maneira dele crescer realmente é se ele fizer novas emissões de cotas, se tiver as subscrições, captar mais recurso e aí comprar mais um imóvel, comprar mais dois ou desenvolver alguma coisa. Então, um fundo imobiliário, ele tem uma característica muito mais de renda passiva Sim. do que os REITs norte-americanos. Os REITs, como empresa, não é um fundo. Então, tem um conselho, tem presidência, tem os funcionários. Um fundo imobiliário precisa de uma equipe muito mais enxuta para gerir. Né? Uma empresa, não. Uma empresa, ela pode ser gigantesca. Então, os REITs norte-americanos são empresas muito grandes, né? Inclusive, tem imóveis no mundo inteiro, né? Tem fundo de logística. Os REITs são classes parecidas. Tem os fundos de logística lá. Inclusive, tem imóveis no Brasil. Né? Tem um fundo lá que chama Prologis, que é um dos maiores do mundo. Tem imóveis no mundo inteiro. Então, Qual que é o ticker dele? Eu estudei outro dia. acho. PLD, PLD. exato. E aí ele é um fundo muito grande. Se você pegar um histórico de crescimento, tá? Quando a gente fala dos REITs, a gente não pode olhar só dividendo. É muito mais crescimento, porque é um mercado de ações, é mercado de empresa. Né? Tanto que o índice norte-americano, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas da Bolsa, tem ali uma porção de REITs. Então não é separado. Que nem aqui no Brasil a gente tem o IFIX e o Ibovespa. Lá tem o S&P 500 que tem os dois. E também tem uma questão, né, Ricardo? Aqui no Brasil, ainda nós temos, e nós vamos falar sobre isso, não esqueci esse tema, muita gente me pergunta. Os fundos imobiliários têm a isenção de imposto de renda nos dividendos. Já os REITs, você tem 30% já embutido no imposto. Então faz muito sentido o que você falou, porque lá, além deles funcionarem como uma empresa, então é como se fosse uma ação, é uma ação, na verdade, né? Exato. E ali o gestor, né, quer dizer, a empresa, no caso, ela se preocupa muito na questão de valorizar, de trazer bons lucros, de trazer crescimento. Ou seja, foi o que o Ricardo falou, com os REITs você pode ganhar muito mais com a valorização do seu dinheiro. Aqui no Brasil a gente pode pensar como aquele aluguel que está caindo na sua conta, isento de imposto de renda. Fora a diversificação, né, Ricardo? Lá os REITs podem investir, sei lá, em quantos imóveis? Porque aqui no fundo imobiliário, vamos falar, os maiores tem 20 imóveis aqui? Sim, não, centenas, como eu falei, e espalhados pelo mundo inteiro também. Então, você acaba até estando exposto a várias economias. Então, os REITs, sim, eles têm essa visão de crescimento,
porém é o mercado imobiliário. Então existe a resiliência do mercado imobiliário. É diferente de uma ação, por exemplo, de tecnologia ou de saúde, enfim, em ações mais voláteis. Sim. Os REITs são ações, mas são mercado imobiliário. Então eles têm uma tendência de mais estabilidade, não tanta volatilidade, tantas quedas. E pagam dividendos. Uma diferença é que lá eles pagam os dividendos trimestralmente. Isso Tá. que eu ia te falar, algo muito importante, isso me perguntam muito. Sobre todo REIT paga dividendo trimestralmente? É uma regra? Não é uma regra, mas é uma tendência. De né? todos. Porque é igual uma empresa, né? Tem balanço Exato. trimestral. Sim. Então o cara apura o balanço no trimestre e aí ele resolve pagar dividendos. Tem alguns que pagam mensal. Tem Se eu não me também. engano, aquele O O código é O, que eu não lembro o nome Realty dele. Income, Exato, boa. que é um REIT que investe muito em lojas. Sim. Sim. Em lojas urbanas, assim. Não é shopping center, até porque a característica do mercado americano é diferente, né? O shopping deles não é tão parecido como o shopping brasileiro. Eles têm muitas lojas como se fossem centros comerciais. Sim. Aquela 7-Eleven, que é muito famosa, aquelas lojas Dollar General. Nossa, eu adoro a Seven. Compro calça jeans às vezes lá, eu adoro a Seven. Não. Desculpa. A 7-Eleven. Viajada. Nossa, gente, desculpa. Põe aí o mico na tela. Eu viajei, põe aí o mico, eu tô lembrei, tem até o símbolo laranja, desculpa, gente, eu errei. Agora eu vou fazer aquele meme na internet, falou besteira. Nossa, falou besteira. Não, faz parte. Viajei aqui. E são lojas de varejo, assim. E aí, cara, tem muitas lojas espalhadas em vários estados norte-americanos. E, inclusive, ele paga dividendo todos os meses. Exato. Né? Só que, assim, como você me perguntou agora há pouco, quanto de dividendo um REIT vai pagar por ano? Cara, 3%, 4%. Né? Dólar, né? Em dólar. Tem alguns REITs, por exemplo, tem um bem famoso que é de lajes corporativas de Nova York. É muito fácil de entender, como se fosse os prédios aqui da Faria Lima. Né? É a mesma característica de fundo, só que muito maior. Os REITs lá são muito, muito maiores. Se a gente pegar um REIT norte-americano, é a indústria inteira de fundo imobiliário, Absurdo. em valor patrimonial. Não, lá é muito mais desenvolvido, né, Ricardo? Sim. Além de ser mais desenvolvido, é mais estruturado. E aqui a gente tá começando, né? Um bebê Claro, aqui, né? sem Lá dúvida. fora, mas foi o que você falou, você vai investir em REITs lá fora, você tem que estar focado no quê? Você vai estar exposto em dólar, você vai estar com o seu dinheiro. Se você não investir, quer dizer, eu acho que nem tem aqui, não tem BDR de REITs, ou tem? Eu acredito que deva ter. Não Eu conheço a também fundo. não conheço, porque são ações, pode até ter, mas eu não Sim. conheço. Enfim, mas você vai estar investindo diretamente nos Estados Unidos, você vai ter uma exposição geográfica em outro país para te Sim. dar segurança. Né? Agora, mas não paga tanto dividendo. Aqui no Brasil paga mais. Só que esquece, é uma outra classe de ativos, é mais um ativo para você diversificar o seu patrimônio, vai estar exposto em dólar, exposto em outro país. Você vai ter mais chance de valorização do seu capital do que em fundos imobiliários, como o Ricardo falou, tá certo? Então, é diferente. A gente costuma fazer uma comparação de REITs e fundos imobiliários, mas eles são bem diferentes, né, Ricardo? São bem diferentes, então o investidor precisa entender essas características. É um investimento mais seguro, tá? Por quê? Porque a gente está falando do mercado mais seguro do mundo. Então, assim, por que eu invisto nos Estados Unidos? Para mim é segurança. Tá? Sim. E se a gente começar a colocar um outro fator, que é esse de crescimento, a gente pode pegar qualquer simulação, se a gente pegar 10 anos para cá, de qualquer classe de ativos, de uma grande média brasileira ou americana, se a gente coloca o câmbio, o dólar, qualquer investimento brasileiro perde, entendeu? Então, os fundos imobiliários pagam 10, 12, pagam. Só que se a gente colocasse um histórico de câmbio, de variação do dólar, coloca o dólar nessa conta, então o REIT só paga 4, Nossa, 5, aliás. 7. Mas se você pega um período de valorização do dólar, qualquer investimento em REIT ou no S&P 500 vai bater o investimento brasileiro. Por quê? Porque o dólar estoura, o dólar vai para cima. Nos últimos 10 anos foi, nos próximos 10 vai também. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.